Apita o árbitro, a bola tá em jogo no primeiro episódio do podcast oficial do Balizeiros. Eu sou o Vini Moroni e ao meu lado tem o meu amigo e meu irmão Pedro Henrique Souza. Fala galera, tudo bom? E o meu cria Tomás Machado. E aí galera? E hoje, fã do esporte, nós vamos falar de como seria uma liga com os melhores de Portugal e do Brasil. Pensamos que vamos juntar os melhores clubes historicamente falando, certo? E... historicamente ou é atual? Historicamente. Historicamente. Então peraí que eu tenho que fazer alterações à minha lista. Vai fazer alteração na lista, mano? Tem que ser. Aposto que você botou o Fortaleza, né, mano? Que Fortaleza, pá. A gente vai fazer, então, como seria uma liga com os maiores clubes de Portugal e do Brasil, historicamente falando. E eu acho que seria uma briga boa, porque em Portugal só existem 3 clubes, né? Literalmente só existem 3 clubes. O formato da liga vai ser igual ao da Liga Portuguesa. Vai ser só 18 times, 9 do Brasil e 9 de Portugal. Sim, vamos trazer pra cá alguns clubes do Brasil, que seriam os maiores, pra tentar bater de frente com os portugueses e tentar buscar uma vaguinha na Champions League. E discutir em qual posição cada um deles ficaria, óbvio. Obviamente. Quem seria rebaixado? Mas aí estaremos então aí estaríamos falando de qual seria os maiores mesmo em termos de grandeza, né? Sim. Ok, claro. Ok. Mas primeiro, como é que a gente vai discutir o que é grandeza? A gente vai olhar os títulos, vai olhar... Porque pra mim... Títulos e história não só... Pá, um clube não é só feito de títulos. Sim. A história de um clube também é feita de Sim. adeptos, de massa adeptos. É o que eu penso. Eu fiquei pensando se levar em consideração isso, porque... Talvez alguns dos times é que saiam bem atrás. Não, e títulos europeus são muito mais importantes. Europeus barra... Sim. Títulos Discordo, craque. Continentais. Pô, concordo e discordo. Não, títulos continentais são sempre mais importantes do que títulos nacionais. Sim. Não, eu disse europeu. Eu disse nós, por exemplo. Não. Títulos continentais são muito mais importantes do que ganhar tanto o português como o brasileiro. Okay. Sim, claro. Pronto, claro. Achei que você tava falando que tipo ganhar a Liga Europa, ganhar tipo a Liga Nossa, a Liga Belém. Ganhar uma Liga Europa ou uma Champions League. É muito mais importante do que ganhar um campeonato. Sim. E no Brasil ganhar o que pareceu é que você disse que tipo, o portuguesão vale mais que o brasileiro, tá ligado? Você ganha um português. Vale, pô. É só você olhar a competição, pô. O Porto ganha merecidamente todo ano, batendo no Moreirense. Exatamente. Pô, que nem... É uma surra, pô. Então vamos começando com os clubes portugueses, pode ser? Mas aí é nivelado por cima, no brasileiro nivela-se por baixo. Pô, realmente, pô. Okay. Botar metade dos times pra baixo da liga lá no Brasil. Não é assim. Vocês querem começar pelos maiores de Portugal, então? Não, podemos começar com que equipas é que cabiam. Exato, mas pode ser de Portugal, se quiser. Vamos pelo menos selecionar primeiro os maiores de Portugal e os maiores do Brasil e a gente entra no consenso dos 18, nós 3, tá ligado? Ok. Uhum. E depois a gente monta a posição, quem é o maior e depois quem vai ser rebaixado. Querem começar por Portugal? Portugal, acho que Portugal... aqui. Vamos começar por Portugal. Portugal temos... É menos competição, acho que a gente vai chegar em um consenso até um certo ponto e depois vai divergir um pouco mais. Okay. Acho que no Brasil dá mais briga. Em Portugal temos que ter o Benfica. Sim, primeiro clube. Concordo. E eu acho que quando você fala de Portugal relacionado ao futebol, você sempre pensa primeiro no Benfica e depois no Porto. Eu tô falando pela minha experiência. O primeiro clube quando eu era criança descobri que era português era o Benfica. Sim, mas claro, o Benfica é um clube com mais adeptos. Sim. É o clube com mais adeptos em Portugal. Sim. Mas nas últimas décadas o Porto tem sido muito ao contrário. Mas é bem parecido, na verdade, eu acho. Essa exposição que o Benfica tem, que o Porto tem. Eu também acho que nas últimas décadas equilibrou muito. Eu acho que é bem parecido. Há 30 anos, 40 anos ninguém sabia. Mas é óbvio que na nossa lista a tríade portuguesa vai estar lá. Não, claro. Sim, claro. A tríade portuguesa tem que estar. Benfica tem que estar. Porto, obviamente, por todos os motivos, pelos títulos europeus principalmente. Sim, e o Sporting. Claro. O Sporting é muito grande nacionalmente, mas nacionalmente é muito grande. Agora, também já foi um clube muito maior do que é agora. Sim, o Sporting tem 20... É assim, tanto pode ter 19 como 23, eu acredito que tem 19. Mas eles dizem que tem 23 campeonatos. Mas Sporting supostamente tem 19 campeonatos e nos últimos 40 anos ganhou 2. Ou 3, ganhou 3, aliás. E 3 campeonatos em 40 anos não é. Isso é pequeno. Pois, não é um clube enorme. Agora, na Europa já teve a oportunidade de ganhar várias competições. Ganhou uma taça das taças nos anos 80.
É o Santos português. É o Santos português, mano. Literalmente. É um clube que era muito forte historicamente E o Sporting que hoje em dia se apequenou. E o Sporting teve uma oportunidade também para ganhar a Taça UEFA em casa. 2005 perdeu pro CSKA do Moscovo do 13. Wagner Love. Gigante Wagner Love. E veio jogar a final em casa deles e perderam. E perderam 3-1, com mano. o clube russo. Isso é meio paia. Mas pronto, a gente entrou num consenso que a tríade tem que estar. Estes três têm que estar. Porto, Benfica e Sport estão na liga. Sim. E agora o quarto grande acho que também é obrigatoriamente tem que estar. É o Braga. Concordo. É o Braga. Com certeza. Eu acho que o Braga é um clube me surpreende saber que na gringa hoje, tanto no Brasil, a mídia sabe que o Braga hoje é um dos 4 grandes de Portugal. O Braga, nos próximos 10 anos, se continuar na mesma o Braga será campeão daqui a muito poucos anos. Sim, concordo. Se não for este ano, porque está na luta, faltam 4 jornadas e o Braga está na luta. Está na luta. Eu acho que o Braga nos próximos anos, principalmente com este investimento que o PSG é dono de 33% do Braga. Eu não fazia a menor ideia. O PSG é dono de 33% do Braga. Eu também sabia. Os donos do PSG. E este investimento do PSG vai ajudar. O Braga já estava num projeto muito, muito capaz de ser campeão. Sim. Aliás, o Braga em 2009, 2010 teve até a última jornada a lutar pelo título. Sim. No ano a seguir vai à final da Liga Europa contra o Porto. Sim. E faz campanhas muito, muito boas. Desde aí penso que saiu do top 3 pouquíssimas vezes. Sim. E acho que nos próximos anos será claramente um candidato muito forte ao título. E este ano, para mim, tem o melhor plantel da sua história. E eu acho que o Braga hoje, internacionalmente, jogando na Liga Europa, tem mais relevância que o Sporting. Mas não digo porque acho que o Sporting continua a ser um clube temido na Liga Europa. Não, sim. Aliás, este ano o Sporting passou o líder da Premier League, que neste momento já não é líder, infelizmente. E esteve muito, muito perto de passar a Juventus, que também é um clube com uma história muito grande. Mas é que no caso, o Sporting vai sempre para o terceiro lugar para Champions e cai sempre na fase de grupo. O Braga vai direto à Liga Europa e chega sempre nas quartas. Tem mais presença internacionalmente hoje. O Sporting está com um grande problema na Champions League. O Sporting na história da Champions League nunca chegou aos quartos de final. Nunca chegou. E isso é uma grande falha na história do esporte. Sim. Mas pronto, o Braga, dos últimos 20 anos para cá, conseguiu a sua vaga na Liga, na Liga Lusitana, digamos assim. É isso. Então pronto, Porto, Benfica, Sporting, Braga e, para mim, o quinto dessa lista é o Boa Vista disparado. E tem os meus motivos. Eu acho que o Boa Vista é um clube que... Eu concordo contigo. Eu vou explicar meu ponto. O Boa Vista é um clube que hoje está numa fase maldita, dos últimos 20 anos, foi até rebaixado. Mas eu acho que no começo dos anos 2000, ali final dos anos 90, teve sua relevância, tanto nacionalmente como internacionalmente. O Boa Vista jogou Champions League. Jogou Champions League contra a PSG de Ronaldinho, contra Liverpool. O Boa Vista foi candidato ao título, ganhou Foi a meia final da Taça UEFA. Foi. Perdeu com o Celtic. Sim. E era uma equipa brutal. Era uma equipa brutal. A equipa treinada pelo Jean Pacheco tinha sido campeão no ano anterior. Sim, 2001. O Boa Vista foi campeão em 2001. E o Boa Vista nessa altura tinha uma equipa mesmo como... Tinha uma grande equipa. Tinha uma equipa completamente capaz de lutar com qualquer um dos 3 grandes. Aliás, tinha o Jimmy Floyd Hasselbank, que saiu para o Chelsea. E foi um grande jogador pelo Chelsea. Antes do Chelsea ter o dinheiro que tem hoje. Antes de ter comprado. Exatamente. Tinha mais alguns jogadores mesmo fantásticos. Sim. E aliás, muitos jogadores do Boa Vista acabaram por sair para o Porto. Raul Meireles, Bozingua, Pedro Emanuel, muitos jogadores que eram titularíssimos do Boa Vista, que se tivessem ficado no Boa Vista, o Boa Vista ainda tinha tido mais relevância. Muito mais. Mas depois, obviamente, o Porto tinha mais dinheiro, saíram para o Porto. Mas e foram grandes lendas pelo Porto. O Boa Vista, se eu não me engano, tem taça de Portugal e tudo. Tem taça de Portugal. Talvez. Tem taça. Sei que tem campeonato. Sim, tem campeonato. E tirando os 3 grandes e o Belenenses, que foi o primeiro campeão. Sim. É o único que conseguiu ali nos anos 2000, que já depois do começo da Liga, né? Passado uns quantos tempo? Uns 40 anos que a Liga começou? Não, a Liga começou em 1940. Pronto, o Boa Vista foi o único que conseguiu ali com um certo investimento e eu acho que o problema do Boa Vista foi esse, não conseguiu manter o alto nível. Eu acho que o Boa Vista caiu por falta de competência da diretoria e hoje é um clube que tem uma massa adepta muito forte. Eu, particularmente, gosto muito do Boa Vista, estou sempre no Bessa vendo jogos e é um pouco triste, sabendo da história do Boa Vista, que se apequenou de certa forma, mas não tira o fato de estar na Liga, né? Não, mas tem que estar nesta Liga. É um clube muito grande em Portugal. Sim, e é conhecido internacionalmente. Sim. Tipo, pelas pessoas da mídia, fala-se no Boa Vista. Isso que me espanta muito, sabendo a fase do clube atualmente. Claro. Qual seria o próximo de Portugal? O clube com talvez
a massa adepta mais aguerrida de Portugal. Qual que é? Vitória de Guimarães. A Vitória de Guimarães. Não se pode dizer Vitória de Guimarães, é Vitória Sport Clube. É Vitória Sport Clube, concordo. Eu acho que o Vitória Sport Clube e o Vitória de Guimarães, como é conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, tem que estar nessa lista. Eu acho que tem que estar nessa lista. E pra mim, fecha a lista dos portugueses com o Vitória de Guimarães. Não, nunca. Por mim também fecharia. Nunca. Acho que daqui pra frente vai ser uma grande... Não, mas vamos primeiro falar por que o do Vitória. Eu acho que o Vitória tem a sua certa relevância nacionalmente. Sim. É um dos... Por mais que nunca tenha ganhado um título tal como o Braga, da Liga, tá sempre lá. É um clube chato de se jogar. Você vai jogar... Se você é um Porto e vai falar, o próximo jogo é com Guimarães... Qualquer um dos 3 grandes em Guimarães treme muito. Porque o ambiente em Guimarães é completamente incomparável a qualquer outro estádio em Portugal. É muito bom. A verdade é essa, é incomparável. São adeptos que não é só a claque, porque vês agora tem sido um fenómeno recente que as claques têm tomado conta dos estádios e as bancadas centrais não existem. Estão sempre caladas, sentados. E acho que no Dom Afonso Henriques não se passa isso. Acho que é o único estádio em que realmente todo o estádio está lá para gritar pela equipa. E acho que nos clubes grandes tem faltado muito isso. Tem. E eu acho que o Vitória fecha essa lista justamente porque... Não fecha nada. Eu vou explicar não fecha. Vou explicar porque na verdade eu acho que agora tudo que vem daqui para frente não é baseado em título. Não é baseado em título. É 0% baseado em título. É baseado em, eu acho que em grandeza de massa adepta e estrutura. Belenenses é baseado em títulos. O Belenenses tá quebrado, mano. Sim, está quebrado hoje em dia. Mas estamos a falar de história, estamos a falar. Sim, concordo. Mas é que quando se fala de história, eu também entro no ponto de, por exemplo, de uma estrutura. O Vitória nunca ganhou um título, mas tem uma estrutura boa. Você vai do Dom Afonso Henriques, é o quê? O 5º maior estádio de Portugal? Sim. Pronto, mas também tens de contar que foi construído para o Euro. Sim, foi para o Euro, assim como o Bessa, assim como o Dragão passou por reforma. Todos passaram por reforma, mas eu acho que esse não é... graças a Deus que aconteceu a Euro para os clubes portugueses, porque existe uma reformulação dos grandes estádios. Não é reformulação, foram destruídos os antigos e que construíram novos. Sim, isso foi para todos os clubes. O Porto tinha as Antas, o Benfica tinha a antiga Luz e o Sport tinha o antigo José Alvalade. Exato, e foram todos reconstruídos. E para mim, eu acho que depois daqui os clubes portugueses não têm estrutura para bater de frente com clubes. Neste momento eu concordo contigo. Neste momento, eu vou pôr 2 clubes portugueses que neste momento, se lutassem nesta liga, ficavam em último. Mas estamos a falar de grandeza de clubes portugueses, temos que pôr estes 2. Para mim é o Belenenses e a Académica. É porque eu acho que quando a gente for discutir posicionamento na liga, a gente vai ter que olhar pro plano atual dos times, entendeu? Pronto, mas se a gente colocar esses times, a gente vai saber quem vão ser os últimos. Exato. De fato, você vai colocar para rebaixar. Esse é o ponto. Você vai colocar para matar eles. Esse é problemático. Esse que é o ponto. Você não pode colocar... Você coloca como se fosse com um título tipo... São grandes em Portugal. Isso sim. A gente não tem dúvidas que eles são clubes relevantes em Portugal. Mas, tanto historicamente como atualmente, não tem estrutura. Nunca tiveram, então eu deixo estes 2 de lado, ainda que para mim historicamente sejam maiores do que os 2 que eu vou dizer. Mas ponho mais 2 clubes portugueses, que é o Rio Ave e o Famalicão. O Rio Ave tem a sua importância e eu acho que o Famalicão vai ter. E o Famalicão vai ter. O Famalicão está num projeto muito bom. E tem atrás do clube tem o Jorge Mendes, o que é logo... Sim, isso eu concordo com você, mas é como a gente está falando historicamente, a gente não pode colocar o Famalicão. Não, mas eu tenho que trocar os 2. Eu queria pôr 2 clubes portugueses que eram históricos, mas aí para lutar na liga de hoje em dia tenho que pôr estes 2. Eu acho que nesse caso específico vale abrir mão do critério. Porque senão a gente não vai ter competição. Vamos para o Belenenses e a Académica que estão em divisões inferiores. Eu colocaria só o Famalicão. O também, se for o caso. Se for para levar só em consideração a fase atual, eu coloco o Arouca. Tira um desses 2, o Rio Ave e o Famalicão. Então eu tiro o Rio Ave e ponho o Arouca. Assim, Arouca e Famalicão. Não por história, claro, mas... Sim, ok. Tá bom. Então, como é que vocês querem que fechem os clubes portugueses? Porto, Benfica, Sporting, Braga, Boa Vista, Vitória. Vitória e pelo menos um deles. Eu posso abrir mão de um deles, mas tem que ficar um. Então, você quer que coloque ou o Arouca ou o Famalicão? O Famalicão. Olha, a gente tá falando de historicamente. O Famalicão tem 0 história. Então... Mas o projeto é um projeto ambicioso, mas é muito recente, eu acho que não vale a pena colocar. Eu acho que o Famalicão tem um projeto muito bom. E se colocarmos a equipa que quase bateu o Milan em casa? Não bateu. Não bateu. Entra naquilo que eu tava te falando. 3-3. Bateu. Penaltis. Foi pros penaltis, teve a chance de levar 5 vezes e desperdiçou-as. E depois quem passa sempre o maior, mano. É o que eu tô te falando. O Milan teve... O Milan, não sempre, mas numa situação assim você vê que o clube treme. Imagina, o Rio Ave... historicamente, o Rio Ave nos últimos 15, 20 anos, o Rio Ave está sempre no top 6 da liga.
E o ano passado? Sempre. Em 2020? Até que caiu uma vez. E este ano está... Foi a primeira vez que caiu, não foi, né? Pá, que eu me lembro foi, mas claro que não foi sempre da Liga, mas há muitos anos que o Rio Ave lutava sempre top 6 da Liga. Sim. Sempre. Era isso é verdade, atrás dos 4 grandes e do Vitória era o Rio Ave, sempre. Sim, isso eu concordo. Pá, e acho que aí é um clube com história, não é um clube com títulos, mas é um clube que está sempre nas decisões e é outro campo muito difícil de jogar, mas o Vitória também não tem títulos. Sim, eu concordo que não tem títulos, mas o Vitória é aquilo que você falou, o Vitória tem uma massa adepta muito forte e eu acho que conta muito mais do que se você colocasse uma boa fase do Rio Ave, sabe? Mas não é bem uma boa fase. É um clube historicamente grande. Sim. Mas, por exemplo, se a gente fosse colocar... se fosse para decidir entre o Vitória e o Vitória e o Rio Ave... Não, mas é isso. Mas assim abre-se mais uma vaga para você pega como se fosse um time cascudo. Sim, é um time cascudo. É um time engasgado. Mas é isso que eu tô tentando dizer. É um time cascudo, mas se você fosse colocar agora que a gente vai chegar com os clubes brasileiros, você não pode comparar um Rio Ave contra um clube gigante do Brasil, pô. Pois não, mas também não podes comparar, um clube médio do Brasil ao Porto e ao Benfica. Eu sei que não, mas é que o ponto é que o clube médio do Brasil tem muito mais estrutura e muito mais massa adepta que um clube. Não, mais massa adepta vai ter sempre, mas não é um clube maior. Eu acho que o Rio Ave contra um clube médio do Brasil ganha. Você acha que o Rio Ave é maior que o Atlético Paranaense? Claramente. Não, o Atlético Paranaense não. Claramente. O Atlético Paranaense não é, mano. O Atlético Paranaense é aquele clube que... você tem 12 grandes do Brasil, ok? O Atlético Paranaense tá sofrendo o processo que o Famalicão sofre. Que tem um projeto bom, mas é diferente. O Atlético Paranaense sempre teve relevância no Brasil. Mano, desculpa. Rio Ave ganhou o Atlético Paranaense. Não ganha. Gente, o Atlético Paranaense estava na final da Libertadores, acabou de ganhar 2 Copas do Brasil. Irmão, o Atlético Paranaense é um clube grande, velho. Irmão, pesquisa... Não, isso aí que você tá falando é absurdo. Eu vou te fazer a seguinte proposta. Você quer saber o que é um clube com estrutura? Pesquisa aí. Arena da Baixada. Pesquisa. Você vai saber o que é um estádio de Copa do Mundo. Os caras têm estádio de Copa do Mundo, cara. O estádio do Paraná, que foi sediado da Copa do Mundo, foi o estádio do Atlético Paranaense, porra. Você não pode comparar o Rio Ave, que tem um estádio dos Arcos, que sim, é um estádio... Então? É um estádio bom. Mas não é um estádio que joga a bola. Mano, mas é o que eu tô querendo dizer que, tipo, se a gente tá querendo falar de um clube histórico... Senão o Flamengo era o melhor clube do mundo. Não, o Flamengo não tem estádio, mas o Flamengo joga no Maracanã, pô. É isso. Pronto. Joga no maior estádio do mundo. Joga. Pronto. Então, se fôssemos por aí... Ok, mas se fôssemos por aí, o Flamengo ganhava. E o Flamengo não ganha esta liga. Eu não sei. Mas pronto. Olha, não dá pra você comparar o Rio Ave, que é um time que tava na Série B portuguesa até 2 anos atrás, com o Atlético Paranaense, que há 2 anos atrás estava acabando de ganhar a Copa do Brasil e chegando... Bicampeão da Sul-Americana. Sim, é tipo... eu acho que é uma comparação meio injusta. Esse é o ponto que eu tô querendo dizer. Tipo, as equipes médias do Brasil têm mais relevância que as equipes médias de Portugal. Tudo bem que tem história cá. Ok. Mas você entendeu como você pesquisou? É porque é o que a gente já falou. Ele foi pesquisar e ele viu. A dominância no futebol português ela é muito maciça, sabe? Ela é muito absurda. Sim. Você compara os títulos dos times médios que a gente falou aqui agora há pouco. Por exemplo, o Boa Vista... ou até o Braga, esses times em ascensão. Você compara os títulos que eles têm com os títulos do Porto, em questão de títulos, do Big Three. Claro que o Big Three está muito à frente. Absurdo. Aliás, o Big Two está muito à frente. Sim, está muito à frente. Pá, o Porto e o Benfica têm os outros Esse que é o ponto. As pessoas falam dos 3 grandes, mas não, são 2 grandes. Os fatos são 2 grandes que começam para ganhar a liga. Pô. O Sporting foi um clube muito maior do que o Porto há 50 anos. Neste momento exatamente. Não existe. Esse é o ponto. É desleal. Neste momento teve os últimos 3 anos de reconstrução e está num caminho muito bom, mas, se fosse tratar o Sport no nível português, é a mesma coisa que você colocar que o Botafogo é o maior clube do Brasil. Porra, o Botafogo foi grande, mas não é grande, porra. Hoje o Botafogo é um clube que se apequenou. O Botafogo foi médio. Foi médio, é um clube médio. É um clube bem mediano. Vamos aos brasileiros? Okay. Vamos aos brasileiros? Vamos aos brasileiros. Eu acho que aqui vai ter mais competição. Assim, acho que aqui vai ter mais brecha pra gente divergir das coisas, porque em Portugal, depois de um certo ponto, você chega muito no consenso de tipo assim, tudo bem, aquele time é maior porque ele tem mais massa adepta, ou porque, sei lá, ele conseguiu se manter mais tempo na primeira divisão, e basicamente vai ser esse o critério, entendeu? Sim. Tanto que o Rio Ave acabou entrando na lista, né? E o time tava na Série B há 2 anos atrás. Sim. Não, o Rio Ave não entrou na lista. Ficou quem, no final das contas, esses últimos 2? Ficaram 6 clubes de Portugal. Porto, Benfica, Sporting, Braga, Boa Vista e Vitória. Ficaram só 6? Só 6 clubes de Portugal. E como é que vai fechar? Vão ser 12 times do Brasil, é isso? Sim. São 12 clubes do Brasil. Sim, ok. Depois eu compenso isto na classificação. Vai ter que adicionar clube. Eu compenso isto na classificação. São 6 clubes portugueses contra os 12 do Brasil. E os 12, a gente pode falar aqui quais são os 12 clubes do Brasil que são grandes. Porra, você não precisa.
E começando pelos clubes do Brasil, entraremos pelo quê? Pelo Rio-São Paulo? Entraremos pelo Rio-São Paulo? Acho que o eixo mais... É o eixo mais forte do futebol brasileiro, o Rio-São Paulo. Talvez. Na verdade, é São Paulo e Flamengo. É o que tem os maiores... É o que tem a maior quantidade de times, né? Sim. Assim... Ok, vamos começar então pelo Flamengo, que é o clube que tem mais torcida, pode ser? Flamengo a gente não precisa nem entrar em... Sim, Flamengo e Corinthians tem mais torcida, o Flamengo nos últimos anos conseguiu uma massa adepta, tem ganhado mais e é normal que a massa adepta cresça. É um clube maior. Acho que não tem muito o que discutir em alguns dos casos, entendeu? A gente sabe Sim. quem vai entrar, assim, num plano geral. Acho que vai ter mais brecha pra discutir esses últimos. Mas todo mundo sabe que vai entrar o Flamengo, vai entrar o Palmeiras. Do eixo Rio-São Paulo vai entrar o Flamengo, Palmeiras, São Paulo. o São Paulo, Corinthians. Acho que assim, se a gente for levar em consideração a história, né, como critério, o Santos vai Santos tem que entrar. estar nessa lista. Apesar do Santos, Sim. o Santos há 10 anos atrás foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial com o Barcelona, teve uma boa fase com o Neymar. Fluminense. É que o Fluminense. Tem que entrar. É que o Fluminense não tem nenhum título internacional. Não, mas tem que entrar. Não, é um mas o clube Fluminense que cá na Europa toda a gente conhece. Irmão, o Tudo bem, é Fluminense isso. entra. Eu não quis falar Fluminense logo de cara porque é um clube. Vamos começar. Ele tem o reconhecimento internacional, mas de fato ele não tem relevância internacional. Calma, vamos começar do zero. Ele não tem título internacional. Vamos começar do zero. Começando por São Paulo. Do zero. Começando por São Paulo. Vamos começar por São Paulo, então. Pelo São Paulo Futebol Clube. São Paulo, pelo São maior Paulo. clube do Brasil, tem que entrar. Começando pelo estado de São Paulo, começaremos pelo São Paulo Futebol Clube, que dispensa comentários em termos de títulos. É o maior campeão internacional da América do Sul depois do Boca Juniors. Tem a sua relevância nacional forte, apesar de não ter uma Copa do Brasil. É o único título que falta na galeria de títulos dos caras. É esse o título que falta. E hoje, pela fase dos últimos 10 anos, se apequenou, mas é um clube que tem a sua estrutura, tem o seu estádio próprio, que até os anos 2000 era o único estádio que todo mundo em São Paulo jogava. Corinthians, Palmeiras, Santos, todo mundo jogava no Morumbi. E eles ganhavam um puta dinheiro com o aluguel do estádio. Depois disso, acabou-se o dinheiro, porque os clubes começaram a ter os seus estádios próprios. E a partir daí, o São Paulo começou a entrar numa decadência. Tanto é que não ganha nada de relevância há 10 anos. Mas é um clube que em 2020 teve para ganhar o título, não ganhou na última rodada, perdeu pro Flamengo. E mostra que a fase do clube era uma fase que estava má fase. Começaram bem e no final entregaram. É um clube que tem a sua relevância internacional. É um clube que tem que estar na lista pelos títulos. Sim. São Paulo está na lista. Isso é dispensável. São Paulo, claro. Em termos de títulos, é o maior campeão internacional. Está entre uns grandes clubes campeões nacionais também. E tem a quarta ou quinta maior massa adepta do Brasil. O São Paulo é um grande clube, está na lista. Mas é o que eu tô falando. A gente já sabe alguns dos que vão entrar. Eu acho que Flamengo mais compensa a gente discutir. A gente chegar em um consenso de até que ponto, até que vaga. É óbvio. Claro. Flamengo, óbvio. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Santos é que eu queria entrar na discussão. Santos é um clube que não tem estrutura hoje, não, mas nunca tem que teve, mas tem que entrar. Mas tem que entrar. Tem que entrar. Eu não tô falando que eu vou tirar o Assim Santos. como... Eu diria os primeiros 5 do Brasil: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Sim. Okay. Esses são os primeiros 5. Os 5 maiores clubes do Brasil são esses. Ok. Depois temos que entrar com Grêmio e Inter. Grêmio e Inter, com certeza. Os dois, obviamente. Os dois campeões mundiais, os dois têm a sua importância nacionalmente. Então aqui o Grêmio e o Inter tem uma estrutura muito boa, estádio de Copa do Mundo, são clubes que tem que estar na lista. Passando Atlético depois. Mineiro. Atlético Mineiro é um clube que historicamente é fraco, é um clube regional, só de Minas Gerais. Tem o primeiro título brasileiro em 71, se eu não me engano. E a partir daí só foi conseguir a Copa Libertadores 2013. Sim, mas tem que estar na lista. Tá na lista, sim. Não tô falando que não. Tô falando que é um clube que só conseguiu a sua relevância nos últimos 15 anos pra cá. Sim. Ok? É um clube grande, tem a sua torcida que é muito fanática. Mas é uma massa adepta comparado com os 5 grandes... Claro, não, eu acho que os 5 grandes estão a alguma distância do resto. Tanto que até poucos anos o Atlético Mineiro só tinha um título em cada competição. Sim. Claro. Sim. Era o famoso eterno não bi. Famoso Eles não eterno tinham bi. Não tinham 2 títulos. Nada. Exatamente. Mas tá na lista. Mas claro que vai estar na lista. Cruzeiro tem que estar nessa lista Cruzeiro também vai estar na Cruzeiro lista, tá na apesar lista. Cruzeiro... de ter acabado de voltar pra Série Cruzeiro A. que ficou Cruzeiro 3 tá na anos na lista, Série tá na B, lista. voltou agora, tem o investimento do Ronaldo Fenômeno. Não, está na lista. Mas tá na sofreu lista. muito pela má clube administração, o Cruzeiro. Sofreu. Muito. Não, é um clube grande. É um clube Copas gigante. do Brasil tem. Não, é gigante É, o O Cruzeiro. Cruzeiro é um clube chato de se jogar. Se você for parar pra comparar títulos, apesar do rebaixamento, é maior que o Atlético Mineiro, assim, Sim. grosseiramente. Tanto em massa adepta quanto força. Por exemplo, se você é o Flamengo, vai jogar contra o Cruzeiro, você fala, porra, fudeu, é o Cruzeiro. Tá Temos ligado? mais duas vagas. difícil. Temos mais 2 vagas. Temos 2 vagas. Eu acho que há aqui eu pus o Botafogo. Não, mas calma, como assim 2 vagas? Ó, Corinthians,
Palmeiras. São 12 São do Paulo. Brasil, é isso. São 12 do Brasil. Então, ok. Tem temos bastante vaga. Tem bastante vaga. Tem mais quantas? Tem mais 4, então. Tem mais 4. Ó, Corinthians, Não, Palmeiras, não São tem Paulo, nada. Santos, Calma, então, Grêmio, até Inter, agora, Flamengo. só pra recapitular. Até agora Quais são temos os times? Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Temos mais 3 vagas. Santos, Grêmio, Inter, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E Cruzeiro. Temos mais 2 vagas. É que já colocou o Fluminense. Temos mais 2 Já vagas. colocamos o Fluminense, Já, então. já. Fluminense entramos Já. de acordo. Sim, Fluminense, estamos de acordo. Então, com certeza vamos colocar o Vasco. Pronto, sim, o Vasco é a 11ª vaga, sim. E eu acho que a briga agora é literalmente o último campeão, a última vaga do Brasil. Fogão. Você acha que o Botafogo entra? Pode Acho- ser o Botafogo. Não Acho que pode ser o Botafogo. Mas acho, eu percebo o vosso ponto, mas acho que o Botafogo tem, pá, sendo um clube não ganhador, Uhum. é um clube, pá, que inevitavelmente tem uma massa adepta grande, Sim. tem história como um clube sempre médio alto do Brasil, Sim. percebes? Sim. Pá, claro que tem fases Botafogo- piores, fases melhores, mas eu acho que é um clube que tem de estar na lista. O Botafogo não para de subir e descer. O Botafogo isso. está pequeno. O Botafogo, ele não tem títulos. Ele tem alguma pouca massa adepta no Rio de Janeiro, tanto que Sim. falam que é o menor do Rio. É em o menor do Rio de torcida. Janeiro. Tem o seu estádio próprio, que é o Engenhão. Sim. Isso é verdade. Entretanto, se você parar pra olhar a história do clube, até a relevância em relação aos adeptos mesmo, você não tem como falar que o Botafogo tem que participar dessa liga. Pega Não a tem- faixa etária da torcida do Botafogo. não tem nem tipo assim, não tem nem argumento pra você colocar o Botafogo. Tudo bem que é o clube que é conhecido de fato, a Estrela Solitária, Cá na etc. Europa, Garrincha. cá na Europa Todo mundo é conhece o conhecido. escudo. É conhecido Cá na muito. Europa é muito conhecido. Todo mundo conhece o escudo do Botafogo. Se mostrar, todo mundo É isso? sabe. Sim. Mas se você for olhar a história do Botafogo, não tem por que colocar aqui. Mas Não tem. assim, eu discordo do Botafogo. Eu discordo Por também. mim, eu Quem é que veto o punha? Botafogo. Eu colocaria o Sport Recife. Eu veto o Sport. Não, essa Sport, mas eu vou explicar o porquê. Explique. Eu acho que esse é mais, eu acho que esse é mais válido. E o Pedro vai Eu sei o que concordar você vai comigo e o Tomás vai tentar entender um pouquinho. Imagina. O Sport é um clube que é do Nordeste. Se você pegar o eixo Sul-Sudeste do Brasil, são os que dominam o futebol. É o Sul-Sudeste. O Sport é o único clube que é do Nordeste e que tá sempre batendo de frente com os grandes. É um clube que, dos últimos 20 anos, foi campeão da Copa do Brasil. Foi Em cima do 2008. Corinthians, inclusive. Eu tava lá. Era criança, mas tava lá. É um clube que, por mais que de vez em quando tenha a sua má fase ali, tá sempre batendo de frente com os grandes, sabe? É um clube que tem a sua massa adepta enorme no Nordeste. É um clube que domina o Nordeste. Historicamente, né? Porque hoje em dia sofre da má administração. Embora tá sempre batendo de frente com o Fortaleza, que hoje é o mais organizado do Nordeste, podemos falar E assim. o Bahia também. E o Bahia, sim. Temos o Bahia também. Tem o Bahia também, mas o Bahia Temos o Bahia também. bicampeão do Não, mano, Temos o Bahia. É muito... Brasileirão. Não, não pode. É um bom é time, mas- impossível vocês porem o Não, Bahia mas e não- não mas não vai porem o entrar o Rio Bahia, Ave. É não. impossível. Não vai entrar o Bahia. O Bahia não vai entrar. Mas eu também não acho que o Sport tem que entrar. Pesquisa o estádio do Bahia. Não, mano, que estádio que é? Estádio É uma que é? bela Pesquisa o arena. estádio do Não, Bahia. mano, quero Estádio de saber Copa disso, do mas o que é Mundo. que interessa? São estádios. Estrutura, cara. Não, mano, estrutura não é um financeira. estádio, mano. Não é um estádio. Como não? Não é só o estádio. Não é só o estádio. não mas é o só. estádio é a maior figura da Mas estrutura. qual é pô. o- quantos clubes mundiais têm estádios pequeníssimos? Na Sim, Premier League. Gente, ok. O Leicester foi campeão com um estádio. Mas tem infraestrutura. Você tem ali Mano. CT, centro de treinamento. Sim, tudo bem. Você Mas o, tem uma Brasil, equipa- mas o Brasil nos últimos 20 anos já está preparado para isso. Contudo, continua a levar no corpo sempre que vai jogar um Mundial de Clubes. Não, mas Mano. esse argumento não é válido, Claro mano. que é. Não é. Porque a gente tá falando de um clube que é médio no Brasil. Mano, O médio no exatamente. Brasil tem uma estrutura que bate de frente com os grandes. Em Portugal, não. Esse é o ponto. Entendeu meu ponto? Não. Então pra você é o Sport. Esta discordo. Pô, entre Sport e Bahia é uma briga forte, tá? É uma briga Se muito você for forte. parar pra levar em consideração quem é maior de história, o Bahia leva. O Bahia leva porque o Bahia é bicampeão. E, inclusive, o Bahia é bicampeão brasileiro. É. É bicampeão brasileiro. O Sport tem o título disputado em 87, né? Que já foi dado pela FIFA. Sim, sim. Mas, assim... É, É o isso. Ba- E se você for parar pra olhar a história, o Bahia ganha. Não, é verdade. O Bahia é o maior se do você for- Nordeste, se você for parar pra olhar títulos. Sim. Não, é verdade. Você tem um belo de um ponto. Eu acho que o Bahia entra nessa lista aqui. Entre o Olha, Bahia. eu discordo de vocês dois. É. Pra mim, se você vai colocar alguém nessa lista, você tem que botar o Atlético Paranaense.
Eu pensei nisso, mas como a gente tá levando em consideração a história... Concordo mais com o Atlético Paranaense do que com o Bahia. Sim. Pode ser que sim, mas é que no caso eu tô tentando levar em consideração Eu vou dar só um argumento que vai convencer o Atlético Paranaense tem título internacional. Tem título internacional, mas nenhum dos outros tem. Mas eu vou dar um argumento que também é muito forte. O Bahia não é do eixo Rio-São Paulo e sempre bateu de frente. O Atlético Paranaense também não é do eixo Rio-São Paulo. Não Rio-São Paulo, do eixo Sudeste e Sul. Ah, sim. Que domina o futebol. Mas mesmo assim, você não vê nenhuma relevância do futebol paranaense. O único time que você vê lá é o Atlético Paranaense de fato. Sim, mas o Atlético... Você não vê o Paraná disputando nada. Nem o Curitiba, né? Verdade. É a mesma coisa que você for pegar pra parar, você pegar e falar, o Sport tem 43 campeonatos pernambucanos. Quem que joga no campeonato pernambucano? Além do Sport, entendeu? Então, se você for parar pra levar em consideração o que vale mais... Você vai acabar chegando à conclusão que o Atlético Paranaense tem uma relevância muito maior no futebol brasileiro do que qualquer outro time do eixo do Nordeste. E você vê agora uma mudança disso com o crescimento de alguns dos clubes, do Fortaleza, do Ceará, que agora está na Série B, mas... Enfim, teve uma boa fase. Ok. E, enfim... Me comprou. Na minha opinião, vamos Atlético Paranaense. Vamos de Atlético Paranaense, então. Fechou aqui a lista dos 18 clubes que vão disputar a Liga Luso Portuguesa Brasileira. Agora vamos só fazer... Agora vamos fazer um intervalozinho para reunirmos consenso na classificação e já voltamos. Então vamos lá. Começando aqui a Liga, eu colocaria o Porto e o Benfica em primeiro. Não em primeiro, tipo, da classificação, mas eu tô falando, tá no top 6. Porto e Benfica no top 6. Tá. Acho que... Porto, Benfica, o Sporting e o Braga no top 6. Pra você, os 4 estão... Claramente. O Braga? Discordo. Claramente. Neste momento, claramente. Discordo plenamente. O Braga neste momento ganhava o Campeonato Brasileiro. Mas a gente tá falando de história. Mas então chegamos aqui e falamos de história? É lógico. Ok. Esse é o ponto. Estamos falando de história. Então tira o Braga. É lógico que tira o Braga, caralho. Mas os outros três estão claramente. E eu digo mais, não bota nem o Sport. Não, tem que ter. Não bota nem o Sport. Eu acho que qualquer um dos que eu coloquei aqui, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, é muito maior que o Sport. Nunca. Muito maior. Nunca. São Paulo, sim. Agora o resto não. Não, desculpa. Eu discordo plenamente. O Sporting é aquilo que você falou, mano. O Sporting é literalmente Botafogo português. Joga muito. Você não pode colocar... mas o Botafogo português chegava para ganhar o Campeonato Brasileiro todos os anos. Não, discordo, mano. Discordo. Vamos. Eu Quem é o sexto classificado desta liga para vocês? Vamos, só para relembrar, vamos fazer o Big Six, começando do sexto para o primeiro. Sim, e depois dizemos 18 quem são... times, afinal de contas, a gente só vai falar os 6 primeiros e depois dizemos quem são os três últimos. Esse elo perdido que são os 6 do meio vão ficar no meio. E é sim, ali eles se matam entre eles ali, a gente vê quem fica em qualquer canto. Vamos começar pelos rebaixados. Até chegar no campeão. 3 rebaixados. Rebaixamos 3. Os 3 claramente rebaixados. Sim. Boa Vista. Boa Vista, rebaixado. Cruzeiro. Não, jamais. Se a gente tá falando de história, você não pode rebaixar o Cruzeiro. Você tá levando muito em consideração... eu acho que o critério história não pode entrar nesse caso. Porque foi o mesmo critério que a gente usou pra não colocar o Rio Ave. Pois. Porque se a gente colocasse o Acadêmico e o Rio Ave, por exemplo, você claramente ia rebaixar os dois. Não, mas é isso. Não por uma questão agora... de história, mas por uma questão de que hoje em dia o time não tem condição nenhuma de jogar nem contra o pior do Brasil. Ok. É isso. E é isso. Se o América Mineiro vai hoje no estádio do Acadêmico, é um baile do América Mineiro, que tá em último. Boa Vista, Cruzeiro. É porque o Cruzeiro é muito difícil de falar, na verdade. Porque eles acabaram de vir da Série B, então você não sabe eu acho que esse ano o Santos cai, pela primeira vez. Ok. Eu acho que o Santos cai. Esse ano o Santos cai. O Santos tá numa fase maldita. O Boa Vista concordamos os 3. O Boa Vista cai. Boa Vista, quem são os 2 brasileiros que vocês acham que cai? Eu acho que o Boa Vista, o Santos e o Cruzeiro. Eu pus Boa Vista, Vasco e Cruzeiro. Boa Vista, Vasco. Todos os times que vêm da Série B é sempre uma grande incógnita. Eles sempre têm a maior chance de cair de novo, mas ao mesmo tempo você fica na dúvida, né? Sim. O Cruzeiro mesmo começou bem o Campeonato Brasileiro, mas é muito difícil da gente prever o que vai acontecer nas próximas rodadas. Mas eu acho que desta liga. Eu acho que o Santos de todos é o pior. Pronto. Então o Santos é o dessa que a gente colocou nesse momento, apesar eu tirava o Santos, o Vasco e colocava o Santos. Né? Ok. Boa Vista, Cruzeiro e Santos. Ficamos assim? Sim. Concordamos todos? Sim. No Cruzeiro eu não concordo. Não, neste momento tem que ser. Neste momento tem que ser. Opa, não tens nenhuma equipa que esteja. Só se quiseres pôr o Corinthians. Não, o Corinthians não cai. Corinthians não cai, mano. É porque é difícil também. A gente também vai ter que abrir mão porque a gente também colocou os melhores em tese, né? De cada liga. Então é difícil a gente também falar, por exemplo, que o Cruzeiro não cairia. É o que mais tem chance, não é o mais provável. Mas quer dizer, é o mais provável nesse momento. É isso, mas então. Mas o Cruzeiro vai muito pelo benefício da dúvida. Mas fechamos estes 3.
Sim, tá bom, pode ser. Boa Vista, Cruzeiro e Santos. Boa Vista, Pra Cruzeiro mim, e Santos. eu acho que é válido. Boa Ok. Vista, Cruzeiro e Os Santos. 3 que desceriam para a Liga 2, português brasileiro. Sim. Top 6, começando do 6º lugar. Então, pausa, só uma coisa. Voltando nesse 3 últimos aí. A gente então tá colocando que nesse caso o Vasco tem menos chance de cair do que o Cruzeiro. Apesar de também ter vindo da Série B. Eu pus É o Vasco. isso. Eu tinha posto o Vasco. Eu acho que Eu pus Vasco, eu pus Vasco e Cruzeiro no início. O Cruzeiro tem mais chance de cair que o Vasco, mano. Acho que sim. Você acha? Acho que sim. O Cruzeiro foi campeão com N rodadas de antecedência da Série B. Mano. E tava competindo com o Vasco. Sim, mas eu acho que se você começa um campeonato, eu acho que a reação após o Cruzeiro... Ah, não. O Cruzeiro, apesar de estar na frente do Vasco, só tem 3 rodadas. Sim. Mas é o que eu tô te falando. Se começa uma má fase, acho que é muito mais fácil entortar pro Cruzeiro do que pro Vasco. Uhum. Porque o Cruzeiro, por mais que os dois estão tendo investimento agora, o Vasco tem mais investimento de uma filial que é a 777. O Vasco é tetra rebaixado. O Vasco é tetra... E nos últimos, 8 anos aí, Sim. caiu Todas essas vezes, né? Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, imagina, partindo do princípio que os dois têm investimento de fora, o Vasco tem mais estrutura que o investimento do Vasco é mais estruturado, pô. Concordo. Eu acho que se começa a perder, eu acho que o Vasco tem mais força pra não Olha, cair, também, pô. deixa o Cruzeiro, mas eu Boa Vista, acho, na minha opinião, que o Vasco vai mais à frente pela tendência do Vasco a cair. Nos últimos anos. É Na isso. segunda, na segunda temporada Porque o dos Vasco... Boliceiros, na segunda temporada dos Cruzeiro- Boliceiros, vamos ver. Vocês estão falando da má gestão do Cruzeiro, Mas mas o o Vasco teve o Eurico Miranda Sim. por Sim, anos. sim. E o Vasco foi afundado. Sim. E é isso, entendeu? Mas assim, tudo bem, deixa o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma incógnita, né? É isso. É o Ok. fenômeno. É o fenômeno, mas É. tipo, ainda é o Vasco. Só que sabe o que pesa muito? O Vasco cai, mas sobe, tá ligado? Não subiu ano passado, ficou mais um aninho. Mas, pô, É que o Cruzeiro não cai. É o Cruzeiro quando caiu também. ficou. Esse é o ponto. Então Enfim, pronto. Boa Vista, são Cruzeiro os e três. Santos. Fechou? Boa Santos Vista, lá na Cruzeiro, fase. Santos. Ok, É ok. isso. 6º lugar. Eu colocaria do 6º lugar aqui, eu acho que eu colocaria o Corinthians. Corinthians em 6º lugar. Corinthians ou São Paulo? Eu pus Palmeiras. Não. Discordo. Eu acho que... Primeiro a gente tinha que decidir qual que seria o top 6, né? É porque eu acho que a nossa lista vai ficar muito diferente. Você acha? Esse top 6. Ele já Quem- botou o Palmeiras em sexto. Começa tu com o teu top 6. Eu colocaria o Porto e Benfica. Dos portugueses e dos brasileiros, os 4, o São Paulo Flamengo, São Paulo, Palmeiras e e Corinthians. Corinthians. Não Sim. tem condições de Não colocar tem- o São Paulo nisso. Não, No mano. top 6. Você acha... E tu, Pedro? A gente tá levando fase atual. Foi o que a gente discutiu. Sim, mesmo assim. Acho, Você vai acho botar que é o São assim. Paulo Não, ali? mas o São Paulo é sempre um clube muito histórico que conta muito isso quando Sim, vai jogar. esse Mesmo é o atualmente ponto. conta muito. Esse é o Gente, ponto. Vai tu, Pedro. Olha, no meu top 6, eu coloco Flamengo e Palmeiras. Não tem como não abrir Sim. brecha desses dois. Uhum. Porto e Benfica. Não tem como também. Uhum. Agora, eu acho que essas duas últimas são mais disputadas. Talvez dá pra colocar o Braga, que tá numa fase tão boa, né? um fato, É. sim. E eu acho que dá pra equilibrar com mais um time brasileiro. Uhum. Eu acho que assim, se você for parar pra pegar um momento de cada um dos times, o Fluminense pode entrar, talvez. Gente, Ok. mas se a gente começou a lista surgindo com o peso histórico, você não pode chegar na Não, o classificação peso e histórico- botar... Não, mas na classificação tens que ir ao atual. Tens que ir buscar o porque atual. na classificação a gente não tem como correr pro histórico. Tens que fazer Senão- meio que um mix, mano. Tens É. que pensar no peso, no Ok, peso histórico ok, do clube, ok. mas também O tens que clube pensar no ganha- plantel o atual. clube Tá, ganha válido, vaga, válido, o clube pronto. ganha vaga nessa É liga por ser grande. É isso. E agora, a partir daqui estás a jogar a A liga. partir daqui Ok. tá jogando. Claro que há sempre o peso histórico, mas Sim. conta o plantel. Não, é o que a gente falou. O time pode ser cascudo. Você vai jogar contra os times na casa dos times, o Vitória de Guimarães, vai ser difícil. Mas não quer dizer que o Vitória de Guimarães vai ganhar a Liga Portuguesa. Eu passando para o meu top 6, entra Porto, Benfica, Sporting e Braga, Flamengo e Palmeiras. Tenho que deixar Corinthians e São Paulo de fora. É porque se você coloca. Neste momento tenho que deixar. Se tenho você que coloca o Sim, sim, sim. Sporting nesse top deixar. O 6, Sporting neste eu acho momento que ganha facilmente ao Flamengo e ao Corinthians. Neste momento. Mano, Plantel mas atual. o Sporting tá na pior fase, mano. Não. Como não, Mano, mano? o Sporting acabou. O Sporting não passou os Juventus porque falhou um gol de baliza aberta aos 88 minutos em casa. Mano. Sim, mas eu tô falando na classificação do campeonato. Sim, mano, mas o Sporting, aliás, começou muito mal a época. Tem lacunas no plantel, mas para mim, o plantel do Sporting é o plantel mais completo dos 4 grandes. Mais completo do que o do Porto, mais completo do que o do Benfica e mais completo do que o do Braga. O Sporting tem, por exemplo, o Sporting vai ver os centrais do Sporting. Todos jogavam
todos são de alto nível. Tens o Inácio, que é um miúdo que está a crescer muito. Coates, capitão de equipa, craque. Diomandé, foram buscar um miúdo de 19 anos. Pá, custou imenso dinheiro, mas o gajo tem qualidade inegável. San Juste, se não fosse as lesões, estava no Real Madrid. Então a gente pode fechar Porto, Benfica, Sporting, Braga, Flamengo e Palmeiras. Eu fechava assim. O Pedro porque, na verdade, eu fiquei na dúvida entre essa sexta posição que vocês estão dando pro Sport e a pro Fluminense. E, honestamente, o Fluminense tem sido muito cogitado como o clube que joga o melhor futebol do Brasil nesse momento. Mas é o que falam. Achas que hoje o Fluminense ganhava o Sporting? Ganhava, mano. Pior que ganhava. Não sei. Se pegar um dia bom, mano, com o Germancano jogando, dá trabalho, velho. Eu concordo. E se pegares o Sporting num dia bom com o Marcos Edwards na frente? Quem é que vai parar? Quem para o Marcos Edwards? Cara, Nino. Mano, eu acho que o Fluminense entra no lugar do Sport. Nesse caso, ele tem um bom ponto. Não consigo. Se a gente tá falando atualmente, o Fluminense entra no lugar do Sport. Eu não consigo. Nesse momento, eu coloco o Fluminense. Eu acho que o Fluminense é o forte candidato pra Libertadores também. É porque o Fluminense, esse ano especificamente, se fosse ano passado, o Fluminense não entrava. O Sporting este ano lutava pela Libertadores. Fácil. Mas se você vai querer jogar um time europeu na liga nos campeonatos que são do continente sul-americano, é muito difícil a gente fazer essa previsão. Claro que é muito difícil, mas eu acho que pela qualidade de futebol e pela qualidade de plantel, este plantel do Sporting este ano lutava pela Libertadores facilmente. Não, todos os anos provavelmente lutaria. Pronto. Todos os anos não, que o Sporting teve estes plantéis muito maus. Mas sim. Mas eu acho que este ano era... Acho que num confronto do Sporting Fluminense, dava Sporting. Percebo a questão do Fluminense estar a jogar bom futebol, mas acho que não chegava. Principalmente bem, mano. Mas estas equipas brasileiras, algumas, sem ser aquele top 4, top 5 que nós falamos, sim. Por muito que joguem bem, muitas vezes têm muitas lacunas no plantel. Têm posições que estão com muitas lacunas e as equipas europeias, tendo plantéis mais completos, é muito difícil não ganharem, porque podem explorar essas situações. Sim. Sim, eu concordo, mas eu acho que na constância do futebol o Fluminense entra no top 6. Fica Porto, Benfica, Braga, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Isso não que seria a ordem que ficasse assim o campeonato. O campeonato não terminaria assim. Mas eu acho, assim. Eu acho que não. Eu acho que ficaria... Agora vamos à classificação. O Fluminense fica em sexto, porque Fluminense foi em sexto. a grande incógnita. Ok. Acima em quinto, do Fluminense. O Braga. O Braga fica claramente. em quinto. O Braga fica em quinto. Em quarto. Sim. Em quarto eu acho que fica o Benfica. Não. O Benfica não tem como ficar. Não, em quarto fica o Palmeiras. Nada, mano. Ou não, fica o Flamengo. Irmão, fica o Flamengo. Nesse momento em quarto fica o Flamengo. Em quarto fica o Flamengo. Eu como flamenguista digo, em quarto fica o Flamengo. Nesse momento o quarto fica o Flamengo. Nesse momento o Flamengo tá muito duvidoso pra estar no dia 2 de maio de 2023 o Flamengo mas fica em quarto. Ok. Em terceiro fica o Palmeiras. Se você for parar pra pegar na realidade, em sexto de fato devia ficar o Flamengo. Porque o Flamengo acabou de perder o Fluminense. De quanto? 4-0? É isso, mano. Mas eu acho que no geral do ano, eu acho que o Flamengo vai dar a volta. Sim. Tem um plantel muito mais completo. Sim, ok, pronto. Terceiro lugar, eu ponho Palmeiras. Não acho, mano. Aí eu acho que eu já botaria. Eu acho que eu botaria o Porto. Então punhas o Benfica em quarto e agora... Não, mas eu tô vendo aqui, eu acho que eu botaria o Porto em terceiro. E o Palmeiras... Nunca. O Palmeiras e o Benfica, eu não sei quem ganha. Não. E eu digo mais... Eu digo que entre o Porto e o Benfica, eu não sei quem ganha. Acho mesmo que é equilibrado e o Palmeiras claramente abaixo dos dois. Não acho. Claramente abaixo dos dois. Mano. Não acho, sabe porque... O Palmeiras nunca iria aos quartos de final da Champions League. O problema do Palmeiras também, que a gente também tem que levar em consideração, é que eles não renovam o plantel. Há quanto tempo o Palmeiras não contrata um cara novo? Todo time sabe como o Palmeiras joga. E mesmo assim o Palmeiras perde. Continua ganhando. Exato, esse é o ponto. É isso que eu tô querendo dizer. Continua ganhando. Mas neste momento já toda a gente sabe como é que joga o Porto de Conceição, que o Conceição está aí há 6 anos. Eu acho que é válido, continua a ganhar. Na minha opinião, colocar Benfica, Palmeiras e Porto. Não. Por quê? Deixa eu argumentar. Por quê? O Palmeiras é um time muito constante. É verdade. É um time muito constante há anos. Desde 2016, o Palmeiras vem numa hegemonia absurda. Sim. O Benfica vai ganhar o campeonato português. Provavelmente tem mais chance de ganhar, porque tá em primeiro. Assim, não é muitos pontos de diferença. Claro. Ainda tá na briga o Porto. Mas há quanto tempo... Quem domina o futebol português? O Porto. O time que domina o futebol português é o Porto. Sim.
Mas ultimamente, falando de nos últimos momento 40 hoje, anos, Falando sim. de momento... Sim, mas a gente tá falando de momento é o Benfica. Só que o De Benfica... momento é o Benfica. Mano, não, eu acho que de momento é o Porto e o Benfica. Sim. Pá, não pode ser o Benfica e o Porto. Mas, Não, sim, não tô querendo rebaixar o Porto. mas o Palmeiras, nestes dois, é só pensar, nos últimos 5 anos, Porto ou Benfica estiveram sempre nos quartos de final da Liga dos Campeões. Digam-me se nos últimos 5 anos o Palmeiras conseguia sempre estar, estar nos quartos de final o da Liga Palmeiras dos não ganha do Campeões. Bruges? Sim. O quê? O Palmeiras não ganha do Bruges? Do Bruges ganha, mas é uma vez. Pronto, mas foi que o Porto passou outro dia, pô. Não, foi o Benfica. Ah, foi o Benfica. Foi o Não, Benfica. mas imagina, o Porto... Vamos só ver as anteriores. O Porto, para ir aos quartos de final contra o Liverpool, passou a Roma. O Palmeiras passava a Roma, não. O Benfica... É muito difícil falar isso. Não passava. Eu acho É que muito um difícil. jogo, é um jogo forte, É mano. porque eu tô Não é um falando jogo forte, você comparar Não. um time da América do Sul Mano, colocando numa competição europeia é difícil de ser de Quando dizer o Palmeiras veio ao Mundial, o que é que aconteceu? Mano, eu fico Perdeu 0-0. de 2-1 pro Chelsea. E Não, outra, foi na prorrogação, mano. O Palmeiras, este ano no Mundial, o que é que fez? Olha, quer saber? Ó, vamos fazer o Perdeu seguinte. para o Tigres. Não, isso foi Ah, sim, 2020. na outra competição, na primeira Sim, Mundial. no primeiro ou não? Mundial perdeu de 1-0 com gol de pênalti do Gignac pros Mano, Tigres. Perdeu para o Tigres. Sim. Quantas equipes... Digam-me se o Porto e o Benfica iam perder com o Tigres. Não iam. Não iam. Pronto. Mas o time do Tigres era bom. Mas Mas Não, ninguém mano, falava que o nunca. Tigres, Ó, mas ninguém quer- falava que o Tigres ia quer passar o saber, Palmeiras. quer saber onde, Ok, é que eu, ok, quer saber mas onde é que eu passou. vou te ganhar? O Palmeiras foi jogar a final do Mundial com o Chelsea, certo? O Chelsea tinha sido campeão mundial. É, campeão da Champions. Deixa eu terminar, Sim, mano. deixa eu terminar. Anda lá que eu vou. Já Se refutei vo- isso. se Já vo- refutei isso se e ainda não você começaste. Compara, Continua. aquele Chelsea com a Inter que o Porto e o Benfica perderam. Qual que é melhor? Olha, não é preciso ir aí. O Chelsea eliminou o Porto nessa Champions League, Exato. nos quartos de final, Sim. 2-1. Aham. Um jogo super equilibrado. O Porto teve mais do que oportunidades para ganhar o jogo, perdeu por 2 erros individuais. Foi até os 90 ou foi antes dos 90? O quê? O jogo do Porto. Acabou antes dos 90? Foi a 2 mãos, mano. Sim, ó. 180 minutos. Sim, não ó. quer dizer que em 180 minutos o Palmeiras. Não podes comparar isso. O Palmeiras jogou 120, ok, que só foi um jogo. Sim. Mas tens de comparar 180 minutos, é diferente. Mas também tem o critério do primeiro jogo em casa. Isso também conta. Eles jogaram fora, os dois jogaram fora. O quê? Tipo, o Palmeiras e o E o Chelsea foi só Porto, um o Porto jogo. e o Chelsea jogaram fora. Sim, os dois jogos. mas jogaram em casa também. Não jogaram, porque foram os dois em Sevilha, ou uma cena assim. Porque foi no ano, foi 2021, Covid. Ah, foi Covid. Mano, isso. Isso é um bom ponto. Não tinha nem torcida nessa Estou-te a dizer, época, mano. né? O Porto não passou o Chelsea por 2 erros individuais, ganhou um dos jogos e perdeu o outro. Ficou 2-1 no agregado. Perdeu o primeiro 2-0 e ganhou o segundo 1-0. Mano, e foi mesmo muito equilibrado. E o Porto tinha passado a Juventus na ronda anterior, nos oitavos de final. Pá, o Palmeiras não passava aquela Juventus também. Era a Juventus do Cristiano. E igual falo do Benfica. O Benfica tem estado sempre nas decisões. O Benfica este ano empatou com o PSG e ganhou a Juventus. Mas se O a gente tá Sporting falando do ganhou o campeonato- Arsenal. Se a gente tá Mano. falando atualmente, você não pode comparar o Porto com o de 3 anos atrás, pô. É isso que você tá fazendo. Você tá Claro falando... que posso. O Porto neste momento joga mais do que há 3 anos. Sim, mas isso é uma definição muito pessoal, mano. Se a gente pegar a fase atual, o Palmeiras fica em segundo, mano. Não. Você não fica em primeiro. É que não fica em primeiro porque Não, o Benfica tá não. na frente. Primeiro não Não. fica. Primeiro não tem como ficar. Primeiro nem segundo. Eu acho que o... Vocês podem pôr o Palmeiras em segundo. Eu tento votar isto e... Não, eu odeio botar o Palmeiras em recuso- segundo. Eu odeio botar o Palmeiras em segundo. É isso que eu tô te Detesto falando. isso. Mas, pô, eu tenho que ser. Não posso ser clubista, mano. Eu não, sem ser Eu clubista. acho que fecha Benfica, Palmeiras, Porto, Flamengo, Braga, Fluminense, o top 6. O Porto tá. O Pedro tá. Pôr o concorda Palmeiras comigo. à frente do Eu Porto tô é inacreditável. tentando E achar você- algum argumento pra te inacreditável. ajudar. Mas assim, cara, eu acho que é o que eu tô falando. O Benfica, ele sofre pela dominância do Porto. Sim. O Benfica, ele não tem a relevância, por isso que eu coloco o Porto em primeiro e o Benfica em terceiro, não em segundo. Porque eu acho que o Palmeiras no futebol brasileiro, há alguns bons anos, domina em conjunto com os outros times, assim como o que você está falando. O Porto domina junto com o Benfica. Eu acho que o Palmeiras domina o futebol brasileiro nesse momento, há aproximadamente ali uns 7 anos, junto com o Flamengo. Então eu acho que essa dominância do Palmeiras, pra mim, garante ele na frente do Benfica, que é uma coisa que o Benfica não consegue. É, eu concordo com o Pedro. Mas o Benfica pá, de 2014 a 2017 ganhou os jogos, foi campeão 4 vezes, foi tetracampeão. Sim. Pá, vocês podem pôr o Palmeiras, eu recuso. Ok. Pronto, então fechou com Porto primeiro? Porto em primeiro, Porto, Palmeiras, Benfica, Flamengo, Braga e Fluminense. Rebaixados o famoso Cruzeiro, Santos e o Boa Vista em último, com certeza. Meio criminoso, mas
Tudo bem. É isso. Esse foi o primeiro podcast oficial, o primeiro episódio oficial do podcast Balizeiros. Queria agradecer a todo mundo, Pedro, Tomás. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E vamos lá. acompanha a gente aí nas redes sociais. Siga o Balizeiros em todas as redes Conteúdos sociais. Linktree em todas as bios das redes sociais. É isso. Um abraço. É isso, um abraço. Nóis.